Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 30 de julho de 2022, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos. Bom, tropa, sábado amanhã, ontem se não fosse o VAR ali no jogo do Fortaleza, a gente tinha cravado tudo, cara, só que infelizmente foi mais um jogo que tava no bilhete, né, quebramos o nosso bilhete, porém tivemos um dia muito bom ali, Lidstrom, o jogo do Vasco, esquece, tá? Vasco de Munique, gigantesco de Munique. Jogo do São Paulo também, só ficamos devendo ali no jogo do Flusão com Fortaleza, mas faz parte, beleza? Antes da gente começar, tropa, sabadão, um jogo pra caramba, Supercopa da Inglaterra, Supercopa da Alemanha. Eu ia fazer um convite a vocês, faltam apenas 1000 visualizações no vídeo dos jogos de quarta-feira, no jogo Flamengo e a capa do vídeo é o Flamengo contra o Atlético Paranaense. Se você puder assistir ali pelo menos 2, 3 minutos, já conta com uma visualização pra gente quebrar o recorde do YouTube, pra gente dar uma bugada no YouTube em vídeo de palpite que nenhum nunca chegou a 100 mil. Então falta pouquinho, vamos lá, conto com vocês, já é? Vambora então, vambora pra amanhã, confiando, hein? Vamos lá, primeiro jogo que eu tenho aqui, 7 horas da manhã, campeonato coreano já com o brabo Hyundai que vai receber o Gangwon. O que acontece? O Gangwon, né? O Hyundai, ele já tá querendo um título porque o Jeonbuk tá sendo campeão há 4 temporadas consecutivas. O Hyundai foi 2 vezes vice em seguida e temporada passada ele perdeu na reta final, liderou bastante tempo aqui o campeonato e acabou no final entregando pro Jeonbuk. E assim, essa diferença já estava maior, o Jeonbuk estava mal, o Jeonbuk deu uma crescida e a diferença caiu para 5 pontos. O que o Hyundai tem que fazer? Seguir vencendo para manter essa diferença. Para isso, né, vai jogar em casa contra o Gangwon, o Hyundai é um time bem melhor, o Hyundai jogando em casa, perdeu apenas uma na competição em 11 jogos, fez 17 gols, sofreu 10, é um time bem over dentro de casa, e o Gangwon jogando fora de casa, em 11 jogos, venceu apenas 2, fez 14 gols, sofreu 20, também é um time over jogando fora de casa. O Gangwon, ele vive um bom momento, se você olhar aqui dos últimos 5 jogos, ele perdeu apenas um, só que ele é freguês, tá ligado? Olha isso aqui. O Hyundai ele vem de 3 vitórias seguidas contra o Gangwon e vem de 20, apenas 20 jogos que ele não perde para o Gangwon, na verdade nunca perdeu para o Gangwon, então vamos carimbar aqui que a freguesia tá rolando. O Hyundai vem sofrendo gols a 5 jogos, dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam, já o Gangwon vem sofrendo gols a 3 jogos, dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 8 em 7 foram ambas marcam. Enfim, não vou enrolar, para mim eu acredito que o Hyundai não vai perder essa partida, no máximo empatar, então para colocar no bilhete, o Hyundai empate anula. Suave? Outro cenário também que dá para explorar, o mar de 1,5, porque eu tenho 2 equipes over, né? O Hyundai jogando em casa, ele tem que se expor, ele sabe que ele tem que ganhar, que o Jeonbuk tá na cola dele, e o Gangwon é um time over, é um time que vive um bom momento, também não vai ficar só na defesa, vai para cima, jogo interessante pra gente ver gols, tá bom? Aqui ó, confronto direto, elas se enfrentaram 20 vezes, foram 16 vitórias do Hyundai, 4 empates e nenhuma vitória. Freguesinho e carteirinha. Beleza? Vamos pro próximo? 8 horas da manhã temos a estreia aqui do campeonato escocês já com o brabo Rangers que vai visitar o Livingston. Eu fiquei pensando bastante se eu ia trazer esse jogo ou não, mas se eu não trago um jogo do Rangers, pô, eu ia ficar maluco, tá? Porque quem não acompanha o campeonato escocês, o Rangers e o Celtic, eles disputam ali sozinhos praticamente o campeonato. Vocês vão ver que eles abrem 20 pontos de vantagem do terceiro para baixo. E assim, o Rangers, ele não só foi vice da Liga temporada passada, ele tinha sido campeão, aí temporada passada ele foi vice, como ele também foi vice da Liga Europa, nos pênaltis contra o Frankfurt. Então ele quer morder um título já e ele precisa começar bem. O problema é que ele tá envolvido na pré-Champions. Ele vai enfrentar o San Gilloise lá na Bélgica no meio de semana. Isso me deixou um pouco preocupado, mas vou falar para vocês que por ser o primeiro jogo da temporada, eu acredito que normalmente os times fazem isso, vai com o time titular, né, até para dar ritmo para os jogadores, para dar entrosamento ali com quem chegou, quem saiu.
E é um time que precisa começar bem, até porque a temporada passada foi decidida questão de 3, 4 pontos, e ele sabe como é importante, cara, não desperdiçar esse tipo de ponto contra equipes mais fracas. Quando eu separei esse jogo para vocês, essa cotação estava até melhor, estavam em 44, por isso que eu me motivei a trazer. Deu uma caída, mas ainda dá para botar no bilhete essa vitória do Rangers. Por outro cenário, que pode ser até mais interessante para esse jogo, se você tiver de bobeira aí 8 horas da manhã, sabadão, né, tem muita gente que não trabalha. Se o Rangers for com o time titular, o Rangers começar bem, tá vendo que ele tá amassando ali, pô, pode valer a pena uma entrada no ao vivo, né? De repente ele começa bem, mas não tá conseguindo fazer um gol e essa cotação vai aumentando, pode ser interessante, tá? E o Rangers ele tem uma grande fama de vencer os jogos no primeiro tempo. Quase todos os jogos dele saíram gol no primeiro tempo, então também pode valer a pena aí você ficar de olho. Placar pra mim desse jogo, tropa, 2-0 pro Rangers, tá bom? Mais um jogo de brabo aqui, às 11 horas da manhã, temos o jogo do Brabo da Noruega, que vai visitar o Alensand, né? O Brabo é o Bodø/Glimt, ele que é o atual bicampeão. Tá com uma cotação aqui alta, então é sinal que o Bodø/Glimt tem chance de ir com um time misto, tá? Toma cuidado. O Bodø/Glimt que também tá envolvido na pré-Champions, ele vai pegar os Zalgiris, para ele foi melhor, porque o Zalgiris eliminou o Malmo amassou, mas acabou não conseguindo fazer gol. E pro Bodø/Glimt foi melhor, e ele vai jogar no meio de semana, mas vai jogar dentro de casa, vai jogar na Noruega. Vamos lá, o Bodø/Glimt nos últimos 8 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols, o Alensand está a 3 jogos sem perder, nos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. O Bodø/Glimt vem de 7 vitórias seguidas contra o Alensand, quando elas se enfrentam dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. De olhar aqui a classificação, o Bodø/Glimt é o terceiro colocado, tem um jogo a menos que o líder, que o Molde, mas se ele vencer esse jogo a menos, ele vai a 31, então fica 5 pontos. 5 pontos dá para buscar, tá? Inclusive, temporada passada o Bodø/Glimt deu um sprint ali no final, que acabou passando, pegando a liderança e foi campeão. E tem muito campeonato aqui pela frente, tem o segundo turno inteiro, dá para o Bodø/Glimt se recuperar. O Bodø/Glimt, 15 jogos, fez 35 gols, tem uma média de mais de 2 gols feitos por partida, sofreu 18, também é um time que sofre gol com frequência. O Alensand, 15 jogos, fez 17 gols, sofreu 19, não é um time muito over, mas quando as equipes jogam com o Bodø/Glimt, é muito difícil a gente não ver 2 gols, tá? Ainda mais o Bodø/Glimt querendo recuperar ali a liderança. Eu vou cravar aqui um mar de gol e meio, tá pagando bem, justamente pelo estilo de jogo do Alensand, mas é o Bodø/Glimt, tá? Então, mar de gol e meio é muito difícil a gente pegar no Bodø/Glimt. Esse último a gente pegou 2,5 e o gol no primeiro tempo. Falei que o jogo ia ser 3-0, o jogo foi apenas 8 contra o Linfield pela pré-Champions. O Bodø/Glimt tá empolgado, tá? Vamos de 2 golzinhos, empate anula também é interessante, o Bodø/Glimt tá vivendo um excelente momento. Mas entre o empate anula e 2 gols, eu buscaria só 2 gols, que pra mim é mais safe. Placar pra mim 3-1 pro Bodo. 1h da tarde, temos um jogão aqui pela Inglaterra, temos a final da Supercopa entre Liverpool e Manchester City, né? As duas equipes que vêm protagonizando uma grande rivalidade nesses últimos anos, é muito difícil chegar perto das duas equipes aqui. Vamos embora. O que eu tenho aqui de interessante? Estreia do Haaland. Cometa Haaland. Fui! E aqui eu tenho o Darwin Núñez, né? O Liverpool, vamos ver como o Liverpool vai reagir sem o Mané. Né, vai jogar com o Salah, com o Luiz Dias e o Darwin Núñez ali no meio. Cara, vou falar pra vocês, pela contratação, pelo nível de contratação, eu iria aqui fácil no dupla chance pro City, tá? Mas fácil. Vamos lá, vamos dar uma olhada no histórico quando elas se enfrentam. Nos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcam. O Liverpool, nada de interessante aqui. Só o Manchester City vem de 3 vitórias seguidas, mas aqui acaba sendo um jogo de amistoso, esses campeonatos aí que eles fazem de torneio de pré-temporada, então vou ficar de fora. O Liverpool não perde para o City há 3 jogos, mas vem sofrendo gols a 9 do City. Tropa, é o seguinte, apesar de eu acreditar muito que o City não perca esse jogo, é um primeiro jogo de temporada e até pelo histórico das duas equipes, os 2 grandes ataques, pô, é jogo único, jogo de decisão. Eu acredito que é melhor a gente estar entrando em gols. Então, mais de 1,5 gol para colocar no bilhete, mas o ambas marcam nesse jogo vem muito quente. Então, eu acredito que isso seja melhor do que entrar no mercado de resultados, tá? Pode ser que o Liverpool me surpreenda. O Liverpool também tem uma grande defesa ali, tem o Van Dijk, pô, o Alisson no gol, tá ligado? Mas é porque, assim, se você pegar o nível que o City já jogava, com o Haaland no time e o Liverpool sem o Mané, adaptando uma nova forma de jogar, porque o Darwin Núñez não é um cara de movimentação igual era quando jogava Mané, Luiz Dias e o Salah, tá ligado? Por mais que eu possa queimar a minha boca, de início
eu entraria no City se eu tivesse que entrar no mercado de resultados. Mas ainda assim, mercado de gols é um jogo interessante até para buscar um gol no jogo ali, um over limite no final do jogo, uma equipe perdendo, tá ligado? Jogo 2-1 para alguma das duas equipes, pode valer a pena ali um nível de exposição alto, um golzinho. Placar para mim, 2-1 pro City. 2h30 da tarde, campeonato austríaco, temos jogo do brabo Red Bull Salzburg, que vai visitar o Sturm Graz, né? O Sturm Graz é sempre um timinho chato, mas eu venho para esse jogo para buscar gols. Por quê? Primeiro porque é campeonato austríaco, né? Se você quiser dar uma explorada em golzinho nos outros jogos, show de bola. Se você quiser dar uma estudada melhor nesse campeonato, é muito bom. Eu gosto muito de... Até porque eu não posso ficar aqui falando de todos os jogos possíveis, então eu sempre separo das grandes equipes, que atraem até mais atenção e dão mais padrão de jogo do que equipes menores. Mas vamos lá. Quando elas se enfrentam nos últimos 10 jogos, em 9 a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam, então é um confronto marcado já por ter muitos gols. O Sturm Graz não perde a 10 jogos e o Red Bull dos últimos 7 em 6 a gente teve pelo menos 3 gols. Enfim, tropa, não vou enrolar, mais de 1,5, tá pagando mais de 1,20 aqui pra gente colocar no bilhete, é ótimo. Apesar de eu acreditar muito que o Red Bull não perca esse jogo, no máximo empata, até porque é um time que sobra muito na Áustria, esse gol aqui me pega mais, porque o empate anula vai estar pagando a mesma coisa que o 1,5, aí eu preferi entrar no 1,5, que aí a gente joga por qualquer lado. Placar pra mim, 2-1 pro Salzburg. 3h30 da tarde, outra super final aqui, agora pela Alemanha, temos o jogo do Leipzig contra o Brabo de Munique, que está sem o Lewandowski, que está com o Mané, mas é diferente, né? Também o Mané não é um centroavante. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Brabo de Munique vem de 3 vitórias consecutivas contra o Leipzig, 9 jogos sem perder. O Leipzig vem sofrendo gols a 4 jogos, só que aquela história, né, de pré-temporada. Dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Bayern dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Tropa, não vou enrolar. Mais de 1,5 aqui também é muito interessante, ainda mais se tratando do jogo do Brabo de Munique. Eu vou falar pra vocês, esse empate anula aqui me pega bastante, tá? O time do Bayern é um time muito bom, mesmo sem o Lewandowski, que mantém praticamente a mesma base. O Leipzig é um time legalzinho, tá ligado? É um bom time, tá? Não vou falar que não é um time legalzinho. É um bom time, um time que teve muita dificuldade na temporada passada. O Poulsen não vai poder jogar no ataque, vai ser desfalque. Então, até por conta disso, eu acredito no Bayern. O Bayern só vai perder esse jogo, cara, se o Nkunku tiver muito, muito inspirado, tá ligado? Agora, se ele não tiver, o Bayern de Munique tem tudo aqui para no máximo empatar, mas a tendência é que o Bayern vença de uma forma até tipo 2 gols de diferença, tá ligado? Vou gravar um 3-1 pro Brabo de Munique. Indo agora para o Brasileirão, 4h30 da tarde, vamos começar o segundo turno. Temos aqui Ceará contra Palmeiras, jogão de bola. Pelo que eu li, o Palmeiras vai completo, até porque ele não participou da Copa do Brasil, que ele já tá eliminado, então ele teve uma semana para descansar. Vai pegar um time chato, hein? Ceará é chato. E não só isso, o Ceará venceu o Palmeiras na primeira rodada do Brasileirão, lá na casa do Palmeiras, o jogo foi 3-2. Vamos lá. Quando elas se enfrentam, normalmente jogo de gols, dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Palmeiras vem de 4 vitórias seguidas, 6 jogos de invencibilidade. Se a gente olhar a classificação, Palmeiras é o líder, tem 39 pontos, 4 pontos a mais que o segundo colocado, Corinthians, e o Ceará é o 12º. O problema do Ceará é que ele empata muito, né? Um time que ganhou 5, perdeu 5, mas empatou praticamente metade dos seus jogos. O Palmeiras tem o melhor ataque e a melhor defesa, mas o Palmeiras não tem jogado tão bem assim fora de casa. Vamos lá. Com essa cotação do Palmeiras, esse dupla chance me agrada, tá ligado? De você poder jogar com empate, ainda mais o Palmeiras jogando completo. E gols é complicado, por quê? Porque eu arriscaria um jogo de menos gols, porque o Ceará é um time under, Palmeiras jogando fora de casa, a gente tem tido poucos gols. O problema é que quando elas se enfrentam, o retrospecto é diferente, o retrospecto é de gols. Então, para esse jogo, fosse arriscar, arriscaria dupla chance, tá ligado? Dupla chance, se o jogo aqui for 0-0, 1-1, um empatezinho a gente ganha. Goiás contra Curitiba, cara, jogo muito difícil de falar qualquer coisa, porque eu acho o time do Goiás fraco, só que o Curitiba jogando fora de casa, ele, porra, praticamente, tá ligado? Pô, na moral, o Curitiba é muito ruim fora de casa. Em 9 jogos, fez apenas 8 gols e sofreu 21. O Goiás dentro de casa, pô, também é um dos piores aqui. Então, assim, é um jogo que eu vou pular, tá bom? A gente pode ter um jogo merda, porque o Goiás faz um estilo truncado, né, pode trazer esse jogo para o estilo dele. A gente pode ter um jogo muito bom, um jogo maluco, um jogo no estilo do Curitiba, né? Curitiba é um time bastante over, um time que se lança bastante, mas sinceramente é um jogo que eu não colocaria meu dinheiro.
7 horas da noite eu tenho o Corinthians e Botafogo. O Corinthians jogou nada, cara, nada contra o Atlético Goianiense, perdeu, se complicou na Copa do Brasil. Só que assim, o Corinthians joga contra o Flamengo na terça-feira pela Libertadores. Jogo muito difícil, é um jogo que o Corinthians precisa fazer o resultado dentro de casa, porque depois com o Maracanã lotado vai ficar muito complicado. Então assim, como o Corinthians vem numa sequência de jogos, colocou os titulares contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, eu acredito que o Corinthians vem com time misto, time reserva. Eu tentei procurar aqui, né, tipo, amanhã vai ter uma informação melhor, amanhã de manhã, mas eu olhando aqui agora, vamos ver junto então. Porque time brasileiro, o melhor lugar é o Globo Esporte, tropa. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Times, cadê o Coringão da Massa? Aqui. Ó, o Corinthians tem um jogador na seleção. Pô, tá ligado? Eu vi aqui que o Corinthians deve poupar, até pela sequência de jogos. Mas até por isso também que a cotação tá mais alta, né? Porque o Corinthians em casa contra o Botafogo, pô, dificilmente a gente teria essa odd aqui de 1,75. Vamos lá. Quando elas se enfrentam um jogo de poucos gols, dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols. O Corinthians vem sofrendo gols a 5 jogos. O Botafogo, dos últimos 6, em todos os 6, a gente teve menos que 3 gols. Se a gente olhar aqui a classificação, o Corinthians é o segundo. Pô. O Corinthians também não pode dar mole contra o Botafogo, porque aí o Palmeiras pode abrir uma distância e ficar muito difícil de buscar. Assim, tropa, mesmo acreditando que o Corinthians não perde esse jogo, é um jogo que eu buscaria poucos gols. O Corinthians é um time under, o Botafogo é um time under. Tá ligado? Eu acredito que o jogo vai ser mais cozinhado. O Botafogo tem um poder de ataque muito fraco. O Corinthians também não gosta do poder de fogo do Corinthians. Eu tava até falando com um amigo meu corintiano, falou, cara, o Corinthians tem uma defesa legal, mas, pô, o ataque do Corinthians deixa muito a desejar. Falta um cara ali, tá ligado? Um 9 pra botar a bola pra dentro. Eu gosto do Yuri Alberto, eu acho ele um bom jogador, mas eu não considero ele a solução dos problemas igual ele chegou, tá ligado? O peso de, tipo, vindo como uma grande contratação e tal. Eu não, na minha opinião, tá? Eu falo muita merda aqui e pode ser mais uma merda que eu tô falando, mas na minha opinião eu não vejo esse futebol todo nele pra ele ser um cara que vai solucionar os problemas do ataque, né? Tudo bem que o Corinthians não tinha ninguém, né? O Jô saiu, o Mantuan e tal, mas, pô, assim, eu vejo um jogo truncado, um jogo para menos de 3 gols e meio, no máximo vai sair 3 gols nesse jogo, não vendo sair no 4. Também não acredito que o Corinthians perca para esse time do Botafogo, que é muito fraco, mesmo o Corinthians indo aqui com um time misto. Mas, pô, pra entrar no time misto, tá ligado? É melhor não entrar, melhor entrar em gols. E pra gente fechar o nosso dia, 8h30 da noite pelo Brasileirão, eu tenho um Flamengo contra o Atlético Goianiense, que entra na mesma situação que o Corinthians, sequência de jogos, Flamengo titular, Flamengo vai poupar jogadores com certeza aqui para jogar na terça-feira, ainda mais fora de casa. Só que assim, a diferença é que o misto do Flamengo, quem que vai entrar? Vai entrar Vidal, vai entrar Cebolinha, tá ligado? Aí é pica, mano, aí é diferente. Mas vou ser sincero com vocês. Esse jogo, eu entraria na vitória do Flamengo se eu souber o time que vai jogar. Pô, se pelo menos o Pedro jogar, cara, o Arrascaeta jogar, o Arrascaeta provavelmente não vai jogar. Jogar o Pedro ali, o Everton Ribeiro, um ataque Pedro e Cebolinha já é interessante. Agora, pô, por exemplo, jogar Vitinho e Marinho no ataque e Cebolinha. Aí bota o Lázaro, tá ligado? Não fica ninguém ali, maluco, pica ali pra dar passe. Pô, aí já complica de eu entrar no Flamengo. Em gols eu não entro, porque eu não vou entrar no Flamengo em gols se o Flamengo for com um time reserva. O Atlético Goianiense é um time under. Atlético dos últimos 7 jogos, em 5 a gente teve menos que 3 gols. Quando elas se enfrentam, nos últimos 6 jogos, em 5 a gente teve menos que 3 gols. Então, pra mim, só valeria a pena a vitória. Mas também, pô, 1,36 depende muito do time que vai jogar. É um jogo melhor pra, sendo bem sincero, é um jogo melhor pra você levar para ao vivo. O Flamengo vai querer vencer, mais 40 mil ingressos vendidos. Tá ligado? Talvez se você levar para ao vivo, o Flamengo estiver jogando bem e não estiver conseguindo fazer um gol, é um jogo que você consegue buscar uma vitória do Flamengo com uma cotação melhor se o primeiro tempo terminar 0-0. Né? Acredito que o Flamengo vai começar a colocar as principais peças ali no segundo tempo para buscar essa vitória e você vai conseguir uma cotação mais interessante. O Atlético vem de 5 derrotas aqui consecutivas, mas o Atlético contra o Corinthians ele simplesmente virou o Barcelona. Jogou pra caramba contra o Corinthians, deu uma assustada aqui nesse jogo, por isso que eu não concordo muito com essa cotação. Tá? Dependendo da escalação, amanhã de manhã, cara, vai no Globo Esporte que já vai ter a escalação do Flamengo toda ali pra você, beleza? Pra gente fechar tudo aqui, fica ligado na MLS, são as últimas rodadas antes da fase de mata-mata, então, pra não chover no molhado, que a maioria dos jogos aqui são excelentes pra gols, busque jogos de equipes que estão lutando por alguma coisa, tá ligado? Você vem aqui, pô, Philadelphia Union contra o Houston Dynamo. Pô, vem aqui em classificação, bota aqui a conferência, ó, Conferência Leste,
Philadelphia é o líder, 42 pontos. O vice-líder tá com 41, tá ligado? Então ele precisa vencer, porque o primeiro colocado, ele vai para uma fase mais à frente. Pode ver até que a cor dele é diferente, não sei se dá para vocês repararem, a cor é um verde mais claro. Então para ele é importante se manter na liderança. Se a gente olhar aqui a Conferência Oeste, o Houston tá com 25, né? O Houston tá a 5 pontos atrás do Galaxy, tem um jogo a mais ainda, então para ele classificar é muito difícil, pô. Com quem tá o peso aqui desse jogo, a necessidade da vitória? O Philadelphia, o mais interessado. 24 vitórias consecutivas e o Houston Dynamo, dos últimos 5 jogos, só venceu 1. Qual é? Será que não é interessante aqui buscar um empate anula? Será que durante o jogo não vai ser interessante buscar gol se o Philadelphia não estiver conseguindo vencer? Só que ele precisa muito vencer esse jogo, tá ligado? Dá uma olhada nisso, né? Vê o must win, vê a necessidade que o time tem de vencer. Se as duas equipes estiverem lutando por vaga direta, ou busca gols, tá ligado? Porque senão eu vou passar por muito jogo aqui e chovendo molhado, eu não gosto disso. Então, conto com a presença de vocês amanhã, que hoje seja um dia bom, que amanhã seja melhor ainda, e a tendência agora com o futebol europeu, ó, só o começo, tá? Tamo junto, muita fé, pra cima!